Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está aqui na tela, requerimento de citação do réu. Na verdade, nós concluímos a análise dos requisitos da petição inicial que se encontram nos incisos do artigo 319 e a lógica agora é passar a tratar de outros requisitos, ou, como no caso do requerimento de citação do réu, o que era requisito no código anterior e deixou de ser. Então nós vamos complementar a análise, a partir de agora, dos requisitos da petição inicial que estejam, portanto, fora dos incisos do artigo 319. Então vamos lá. Requerimento de citação do réu. O CPC de 73 exigia que o demandante requeresse a citação do demandado, como se vê do revogado inciso 7º do artigo 282 do CPC de 73. Teresa Vamber elogia a retirada deste requisito. Entre aspas, em boa hora dispensou a lei o autor de requerer a citação do réu. A jurisprudência já vinha abrandando o rigor do dispositivo ora revogado, se não, vejamos. Então temos uma referência jurisprudencial aí na tela para os senhores do STJ, o recurso especial 128.690 de São Paulo, entre aspas. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que perfeitamente compreensível o que é pleiteado. A circunstância de não se ter requerido a citação para contestar ou prestar contas não haverá de conduzir à nulidade do processo, se aquela já foi feita e atendida pelo réu, não se podendo colocar em dúvida o tipo de prestação jurisdicional pretendida. E aí, no mesmo sentido, outros julgados aqui embaixo para os senhores. Nelson Neri, no entanto, sustenta a manutenção da exigência de requerimento de citação do demandado. Uma referência, uma citação direta agora aí do professor Nelson Neri, cuja referência bibliográfica está na tela para os senhores aí aparecendo. Entre aspas. A relação processual só se aperfeiçoa com a citação do réu, motivo porque o autor deverá requerer essa providência já na petição inicial, independentemente do fato de os incisos do artigo 319 do CPC não mencionarem essa circunstância. O requerimento tem ainda sentido porque, dado o princípio dispositivo que fundamenta o direito processual civil, ninguém é obrigado a litigar contra quem não queira. O autor, portanto, não é obrigado a dirigir sua ação contra determinado réu. Mas aí ele já está na qualificação determinando quem seria o réu, né? Por isso que me parece não fazer muito sentido. Em que pese tal supressão, o demandante continua responsável por fornecer os elementos necessários para que o Estado realize a citação, como o seu endereço ou o local em que pode ser encontrado,
a pessoa que deve receber a citação, se o réu for pessoa jurídica, etc. Próximo requisito: informar ao juízo os dados do advogado. Incumbe ainda ao demandante informar ao juízo os dados do advogado que o representa em juízo, para fins de aferição da capacidade postulatória e implementação dos meios de comunicação processual. Tem-se por cumprido o requisito quando há o endereço do advogado na procuração que acompanha a petição inicial. Perceba-se que o novo Código de Processo Civil trouxe outras exigências, além do fornecimento do endereço em que o advogado receberá as intimações. Passará a ser exigido, portanto, que seja informado ao juízo, além do endereço do advogado, também seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual eventualmente participe. Próximo item: petição escrita e assinada por advogado. Além desses requisitos constantes dos artigos 319, 320 e 287 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ainda respeitar a forma escrita e conter a assinatura de quem possua capacidade postulatória. Vou trazer aqui algumas citações bibliográficas cuja referência vai aparecer para os senhores. Primeira delas, Teresa Arruda Alvim Vamber. É peça necessariamente escrita, que deve ser assinada por advogado, para que seja preenchido o pressuposto processual, capacidade postulatória. Junto com a inicial, deve ir à procuração ad judicia, outorgada ao advogado. Ela está se referindo à petição inicial. Portanto, a próxima referência, de Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. O Código não exige expressamente, no artigo 282, ele está se referindo ao CPC de 73, mas é requisito da petição inicial por ser inerente à prática de um ato processual. Embora seja sensível à tendência de desformalização do processo, com a aceitação de validade de atos praticados, independentemente do respeito à forma pré-estabelecida, o sistema processual ainda exige que certos atos sejam praticados na forma escrita e assinados. A assinatura do advogado é imprescindível para a validade da petição inicial, até porque se trata de ato privativo de quem é advogado. Capacidade postulatória, conforme artigo 1º, inciso 1º do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94. A próxima citação direta é, na verdade, de uma referência jurisprudencial, o recurso especial 652-641 julgado pelo STJ. Aspas. Os vícios de representação devem ser sanados na instância ordinária, pelo que, repise-se, é perfeitamente possível ao tribunal de origem a abertura de prazo para remediar esse tipo de defeito, consoante o disposto no referido dispositivo legal. Em caso, o juízo concedeu à autarquia a oportunidade para firmar a inicial de embargos à execução, transcorrendo o prazo de 40 dias sem qualquer atividade da parte. Deveras, à ausência de assinatura da inicial aplica-se o artigo 284 e seu parágrafo do CPC, e não o 267, parágrafo 1º, cujo escopo é diverso do primeiro dispositivo afastado. Aqui ele está fazendo referência aos dispositivos do CPC de 73, tá certo? Negligenciando a autarquia embargante a determinação do juízo ACO para que procedesse à regularização da petição inicial apócrifa, correta a extinção dos embargos à execução sem julgamento de mérito. Existem exceções, no entanto, em relação ao requisito da forma escrita. Admite-se que a petição inicial seja apresentada de forma oral nos juizados especiais cíveis. Nos procedimentos de proteção contra a violência doméstica ou familiar em favor da mulher e no procedimento especial da ação de alimentos. Frise-se que, por ser exceção, deve vir disciplinado expressamente em lei e que, mesmo nesses casos, a postulação oral resta reduzida a termo, em homenagem ao princípio da documentação dos atos processuais. Quanto à capacidade postulatória,
impende destacar que esta, geralmente, é atribuída aos advogados, assim compreendido aqueles que sejam inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, aos defensores públicos ou membros do Ministério Público aprovado em concurso público. Ocorre que alguns procedimentos atribuem excepcionalmente ao leigo a capacidade postulatória, como se vê, por exemplo, do habeas corpus, dos juizados especiais cíveis nas causas que não ultrapassem a 20 salários mínimos e das reclamações trabalhistas. Próximo item, documentos acostado à petição inicial. As partes devem apresentar ao juízo, na primeira oportunidade que tiverem para falar nos autos, todos os documentos que dispõem para provar as alegações de fatos ocorridos e ver reconhecidos os direitos que alegam possuir. Ao demandante, portanto, incumbe acostar à petição inicial os documentos que dispõe. É o que se extrai com clareza do artigo 434 do CPC. O 434 está lá nas partes das provas, tá? Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Considera-se documento qualquer coisa que sirva para provar algum fato, que é documento. Não importa qualquer coisa. Considera-se documento, aspas, qualquer coisa que sirva para provar algum fato. É documento. Não importa de que material tenha sido confeccionado, papel, pedra, metal, etc. Trazer aqui para os senhores algumas referências. Primeira citação direta da obra da lavra do professor Carlos Rodrigues Nogueira. Documento deriva do latim docere, informar, fazer, saber, ensinar, e mens, memória, e, em sua acepção geral, refere-se a todo e qualquer manifestação do homem através de caracteres, fixando um pensamento em determinado local e sobre assunto também determinado. Agora vou trazer aqui, está aqui na tela para os senhores, algumas referências bibliográficas, que eu vou deixar de fazer leitura, referências jurisprudenciais, me perdoem, que eu vou deixar de fazer leitura para o vídeo não ficar extenso. Aquele que tiver interesse, basta que dê uma pausa no vídeo para fazer a leitura desse tópico que está a seguir aí mostrado para os senhores. Uma outra referência bibliográfica da lavra do professor Fred Didier Júnior. Está aqui, entre aspas, consideram-se indispensáveis tanto os documentos que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta, por exemplo, título executivo na execução, prova escrita na ação monitória, procuração em qualquer caso, documentos substanciais na classificação de Amaral Santos, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque a autora ele se referiu na petição inicial como fundamento do seu pedido. São os documentos fundamentais na classificação de Moacir Amaral Santos. Uma outra referência bibliográfica de Nelson Nery Júnior, como está na tela aí para vocês. O autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos do seu pedido. Artigo 373, inciso 1º do CPC. Há documentos, entretanto, que são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo. Normalmente são indispensáveis, nas ações de Estado, os que comprovam o Estado e a capacidade das pessoas, sobre os quais a lei exige a certidão do cartório de registro civil, como única prova legal dessa situação. A procuração ad judicia é indispensável em toda e qualquer ação judicial, devendo acompanhar a petição inicial. Exemplos de documentos indispensáveis. Item A. Ação reivindicatória, escritura devidamente registrada. Item B. Ação de anulação de casamento, separação judicial ou divórcio, a certidão de casamento. Item C. Ação de alimentos fundada na lei de alimento, certidão de nascimento ou outra prova de parentesco. Item D. Ação desconstitutiva, de anulação, de rescisão,
etc., de contrato escrito. Ação desconstitutiva de contrato escrito, o instrumento do contrato. Item E, ação condenatória de obrigação de fazer consistente na instituição de arbitragem. Artigo 7º da Lei da Arbitragem. O contrato do qual consta a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. Item F, ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, o título executivo. Temos aqui um outro julgado do STJ, os documentos indispensáveis à propositura da ação e que devem ser instruídos com a inicial são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir, documentos fundamentais, e em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação, documentos substanciais. O STJ aqui no recurso especial 1.040.715 do Distrito Federal seguiu a classificação do professor Moacir Amaral Santos. Momento de produção da prova documental. A primeira referência bibliográfica da Lavra de Teresa Rudolphin Vamber. Está na tela aí para vocês a referência completa. Este dispositivo indica o momento processual de produção de prova documental. Diz respeito tanto aos documentos necessários ao julgamento da causa, quanto àqueles que servirão de prova. Caso não acompanhe a inicial, só excepcionalmente poderão ser juntados depois. E a próxima referência bibliográfica da Lavra do professor Nelson Neri Júnior. Aspas. Não se pode confundir a admissibilidade da petição inicial, finalidade da incidência do artigo 320, com o momento da produção da prova documental. A doutrina e os tribunais têm sido extremamente condescendentes com as partes, permitindo a juntada de documentos a qualquer tempo, negando a rigidez do sistema processual vigente. Quando o autor tem a posse ou conhecimento de documentos úteis à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, deverá fazer prova documental desses fatos na petição inicial. Artigo 434 do CPC. Somente podendo juntar documentos posteriormente, se forem novos ou relativos a direito ou fatos supervenientes. Artigos 435 e 505 do Código de Processo Civil. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. O próximo item está na tela aí para os senhores. É o recebimento, a emenda e o indeferimento da petição inicial. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.